5 erros que estão travando sua vida espiritual e você não percebe. Você ora, vai para o culto, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que serve as pessoas na igreja, mas por que a sua vida não vai para frente? Por que você começa algo e fica pela metade? Por que para você tudo é tão difícil? Se você entender esses 5 erros hoje e colocar em prática na tua vida a solução de cada um deles, com certeza as portas de Deus vão se abrir na tua vida. Deus vai trazer resposta para você. O primeiro erro é quando Jesus disse assim, ó: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus queria dizer que aquele povo cantava, eles falavam na palavra, eles conheciam a lei, mas o coração deles não honrava a Deus com obediência. E isso acontece com a gente na correria do dia a dia, do trabalho, escola, criança, né? Tantas tarefas. Nós vamos errando, pecando, e nós não vamos percebendo que isso está entristecendo o Espírito Santo. E nós vamos ficando no piloto automático. A gente não tem mais prazer de adorar, de cantar, de ministrar a palavra, e nós vamos ficando, né, acostumados com a presença de Deus. A gente vai para o culto, hoje é mais o culto. O pastor vai orar, vai ter oportunidade, o pastor vai pregar a palavra, vou para minha casa. Você já não tem mais a expectativa que vai ter um mover sobrenatural de Deus naquele culto. Deus não nos chamou, gente, para vivermos robóticos, mas para que tenhamos sensibilidade espiritual. O que a gente tem que fazer? A gente tem que orar ao Senhor e falar assim: Senhor, reacende a chama na minha vida. Senhor, quero sentir de novo a tua presença. Fala comigo nesse culto hoje. Me visita aqui na minha casa. Senhor, me prepara para o culto hoje. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma direção. Deus, usa os teus servos do culto hoje. Nós precisamos ter experiências reais com o Espírito Santo. Somente assim a gente vai sair da frieza espiritual e sair desse lugar onde a gente faz, mas não sentimos a presença de Deus. O segundo erro está em Lucas capítulo 7, 41. Onde o homem ele tinha uma dívida de 50 denários e ele recebeu perdão. Então Jesus fala que tinha uma outra pessoa que devia para ele 500 e ele não perdoou. Então Jesus ensina que o perdão desse homem foi cancelado, porque ele recebeu perdão e não deu perdão. O que Jesus queria ensinar, irmão Vitor? Que quando você recebe o amor de Deus, você não pode dar ódio para as pessoas, você não pode dar rancor para as pessoas, você tem que dar o amor de Deus. Se você recebeu a graça, a misericórdia, o perdão, por que você não retribui isso para as pessoas? Porque você só pode dar aquilo que você recebeu. Então Jesus ensina que aquele que não perdoar não receberá o perdão de Deus naquele grande dia. E esse é um dos grandes problemas de muitas pessoas que têm mudado de igreja a cada ano, porque não consegue perdoar o irmão, não cresce, não amadurece e vive fugindo dos seus problemas. O terceiro são pessoas que leem a Bíblia e não entendem. Pessoas que, infelizmente, passam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos na igreja e eles não sabem ainda por onde começar a estudar a Bíblia, como ler a Bíblia, como entender a Bíblia. E por causa disso, elas ficam estagnadas espiritualmente. Seja sincero, você está se sentindo parado, estacionada, paralisada espiritualmente? Então você precisa entender que o caminho do crescimento espiritual é através da palavra. Eu costumo dizer para os meus alunos que a nossa vida espiritual é como um muro. Você vai colocando tijolinho por tijolinho, 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 esse muro vai ficando grandão. Hoje você conhece o irmão Vitor assim, porque o meu muro já foi sendo colocado muitos tijolos há muitos anos, mas talvez está começando agora. Então é normal, o seu muro está um pouquinho mais baixo, mas não desista. Vai perseverando, vai buscando e o seu muro vai crescendo, né? A sua vida espiritual vai crescendo na presença de Deus. Aliás, se você tem desejo de aprender a entender a Bíblia de forma profunda, quero convidar você para fazer parte da próxima turma de interpretação bíblica, para você estudar comigo, onde você vai aprender como interpretar a Bíblia de forma profunda, como ler um texto, como trazer para os dias de hoje, como fazer um estudo bíblico. Sabe essas Bíblias de estudos, comentários bíblicos? Você vai aprender tudo isso comigo, como fazer os mesmos estudos que as Bíblias e comentários bíblicos fazem. Só você clicar no link abaixo do vídeo. Amém? Bom, o quarto erro, gente, é comparar-se com os outros. Em Filipenses 1,15 está escrito que tem muitas pessoas que pregam por inveja e por disputa.
Ou seja, eu quero pregar porque eu quero ter uma igreja maior do que daquele pastor, eu quero pregar porque eu quero ter mais seguidores que aquele outro, quero pregar porque eu quero pregar mais que aquele irmão. Isso é inveja e disputa. Essa não é a intenção do verdadeiro pregador do evangelho. Tem muitas pessoas que elas não destravam porque elas estão fazendo as coisas certas com as intenções erradas. Isso aqui é perigoso, hein? Muito perigoso. Tem muito pastor, gente, muita igreja, infelizmente elas estão abertas não porque querem ganhar almas, porque eles querem ter uma vida abastada através da igreja de Deus. Essa é a realidade. Então, o que nós precisamos fazer? Ter sinceridade no coração. Pregar a palavra por amor a Jesus e por amor às almas, como Paulo ensina, né? Que ele pregava por amor aos escolhidos, aqueles que deveriam herdar a salvação. Por isso que ele não desistia mesmo sofrendo tanto. E o quinto erro, gente, viver sem a prática da palavra. Isso aqui é muito importante. Mateus 7:24, Jesus ensina sobre a parábola onde havia uma casa construída sobre a areia e uma casa sobre a rocha. As duas tiveram tempestades, as duas passaram por provações, mas só uma ficou de pé, aquela que estava firmada sobre a rocha, simbolizando aqueles que escutam a palavra, são tocados pela palavra, são transformados pela palavra, são confrontados e muitas vezes envergonhados pelos seus próprios pecados, mas querem mudança, arrependimento, transformação. E quando vem as lutas, eles ficam de pé, porque a palavra os sustenta. Gente, o melhor e único caminho para ter uma vida com Deus, um ministério frutífero, uma igreja saudável e verdadeira, é você conhecer e obedecer a palavra. Enquanto você não entender que você tem que voltar o seu coração para aprender mais de Deus, e o seu coração tem que ser humilde para aceitar as correções de Deus, para ser transformado, nada vai mudar na tua vida. Por isso que em Joel 2:12 está escrito: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus, ele quer o quê? Show, ar-condicionado, salão para as crianças, uma igreja bem estruturada. É bom, é uma bênção. Mas o principal é a conversão. Tem muitas igrejas que estão prosperando financeiramente, mas não estão prosperando espiritualmente. Isso é um perigo. Então é claro que a igreja tem que ter estrutura, sala para as crianças, se possível ar-condicionado, né, microfone bom, instrumento, claro. Mas também o principal é o crescimento espiritual. Antigamente, as igrejas, né, de tempos antigos, eles não tinham nenhum luxo. E a vida deles eram focadas em oração, palavra e jejum. Não existe outro caminho para o cristão. É oração, palavra e jejum. Só assim a gente vai poder aprender mais de Deus, ter experiências reais com Deus e viver a palavra na essência, na prática. Você pode perceber, todo crente que ele se afasta do Espírito Santo, ele começa a dizer que pecado não é mais pecado, porque ele não vive mais aquilo que ele aprendeu. O pessoal fala, não, eu posso servir a Deus na minha casa. A igreja não salva, mas todo salvo, ele quer estar em comunhão. Como com uma pessoa que diz que ama a Deus, não consegue andar em comunhão com os irmãos e diz que é um salvo? A Bíblia diz que se você não consegue amar a Deus que você não vê, como amará o seu irmão que você vê? Impossível. Então, o amor, a salvação, gente, está na comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com você mesmo. Então preste atenção, olha qual é a sua fraqueza, preste atenção qual que é a sua maior luta hoje espiritual, ora sobre isso, jejua sobre isso, porque o diabo já sabe qual que é a tua fraqueza, ele está atacando você nessa área. A grande questão é, você permite deixar o Espírito Santo tocar na sua fraqueza, tratar a sua fraqueza, para que você venha crescer espiritualmente? Costumo dizer que não existe cristão forte. O que existe são cristãos humildes que entregaram a Deus suas fraquezas, porque necessitam de transformação e libertação. Você quer isso para a tua vida? Então seja como Isaías, que orou assim, Senhor, ai de mim que tenho lábios impuros, porque quando você encontra a presença de Deus, quando ela toca você, você diminui, o seu orgulho desmancha. Então Deus começa a transformar você na área que você confessa. Por isso que a Bíblia nos ensina também, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém, querido? Se você gostou desse vídeo, já se inscreva nesse canal para você receber mais vídeos como esse. Deus abençoe a sua vida.
Até o próximo vídeo.